curso de Dreamweaver CS4. Ele é um software muito poderoso para o desenvolvimento e edição de sites, página e aplicativos para a web. Suas ferramentas inovadoras trazem aos seus usuários inúmeras facilidades ao se trabalhar com projetos e desenvolvimento de sites, garantindo que mesmo usuários leigos criem facilmente páginas, sites e aplicativos para o web. Nesta primeira aula, iremos iniciar no programa e também conheceremos os novos recursos da versão CS4. Isso mesmo, com o menu Iniciar em aberto, leve o cursor do mouse. Muito bem, Ótimo! Ao iniciarmos o Dreamweaver, alguns elementos como barra de ferramentas e painéis já são carregados e no centro aparece uma tela contendo várias opções. O usuário pode utilizar esta janela para abrir um item recente, criar um novo, dentre outros recursos. Bom, vamos criar uma página em HTML. É aberta para você em modo de edição a página em HTML. A área de trabalho do Dreamweaver possui as barras de ferramentas, os inspetores e os painéis que podem ser movidos e encaixados de diversas maneiras, havendo possibilidade de se personalizar a aparência geral da área de trabalho e salvá-las, obtendo assim vários ambientes de trabalho, onde se pode alternar entre eles. No momento, estamos utilizando o modo de visualização Dividir. Este modo exibe um ambiente onde é possível a edição do código e a visualização do documento como uma página da web. Se você digitar algo no modo de visualização do documento, o programa automaticamente gera o código no modo de edição do código. Vamos mudar para o modo de visualização código. Repare no canto superior esquerdo do programa que temos 3 botões e um deles está ativado. Estas opções é que utilizamos para se alternar entre os modos de visualização. Então, leve o cursor até o botão chamado Code e dê um clique sobre ele. Perfeito! Este é o modo de visualização Code, em português código. Neste modo de visualização, é exibido um ambiente para a edição de código HTML, JavaScript, PHP e qualquer outro tipo de linguagem. Estes códigos em sua tela é uma estrutura básica de um HTML. Afinal, foi o que criamos no início da nossa aula, não é? Vamos ver outro modo? Para isso, leve o cursor até o botão Design e dê um clique sobre ele. Ok, neste modo de visualização, é exibido um ambiente de visualização do projeto na tela, como se fosse no navegador web. O usuário pode estar inserindo no modo Design, tabelas, imagens, textos, dentre outros recursos, que será atualizado no modo código. Vamos digitar algo e depois formatá-lo para ver como funciona. Então digite a palavra teste e depois pressione a tecla Enter. Isso mesmo, um lembrete, é que podemos colar textos de outras aplicações, como por exemplo o Microsoft Word, ou até mesmo de páginas da internet. Os textos poderão ainda receber formatações, dentre outras opções. Vamos deixar a palavra teste em negrito? Primeiramente, temos que selecioná-la. Para isso, leve o cursor até ela e dê um duplo clique. O usuário poderá estar formatando o texto utilizando códigos, no modo de exibição Code, ou utilizando o painel de propriedades do Dreamweaver CS4. O painel se encontra na parte inferior do programa e está reduzido no momento. O nome do painel é Properties, que nada mais é que propriedades em português. Vamos expandi-lo? Ótimo! Assim é expandido o painel Properties. Este painel exibe propriedades comuns do elemento selecionado na página. As propriedades dependem do tipo de objeto selecionado. No momento, estamos com uma palavra selecionada, correto? Sendo assim, é exibido no painel opções de formatação de texto, dentre outros recursos. Vamos deixar o texto em negrito? Muito bem, vamos agora visualizar em modo de código para ver como o programa construiu o texto que digitamos e formatamos. Para isso, leve o cursor até o modo de exibição Code e dê um clique. Repare que a palavra teste ainda se encontra selecionada, mesmo que alternamos entre os modos de visualização.
Você está visualizando todas as tags inseridas quando se formatou a palavra e até mesmo quando você pressionou a tecla Enter para pular de linha. Tags são estruturas de linguagem de programação que consistem em breves instruções, tendo uma marca de início e outra de fim. No caso do HTML, é utilizado o sinal de menor para dar início, e para fechar uma tag, o usuário utiliza a barra invertida para a direita e o sinal de maior. Repare que antes da palavra teste, temos uma tag chamada strong. É ela que deixa o texto dentro da tag em negrito. Bom, mais adiante, aprenderemos mais sobre HTML. No momento, estamos conhecendo o Dreamweaver. Vamos então alternar para outro modo de visualização? No centro do programa, temos um botão chamado Live View. Leve o cursor até ele e dê um clique. Este é o modo de visualização dinâmica. Nela é exibido de modo semelhante ao modo de visualização design, mas uma representação mais realista de como o documento será exibido na internet, permitindo a interação do usuário com o documento, como se já estivesse rodando da internet. Mesmo com a visualização dinâmica ativa, o usuário ainda pode alternar entre as visualizações tradicionais. A diferença será que, simplesmente, irá alternar entre visualização de designer e ao vivo. Veja também que temos o modo de visualização Live Code, que é a exibição dinâmica não editável do código da página realçado em amarelo. Esta exibição dinâmica do código mostra ao usuário atualizações no código no decorrer da interação do usuário com a página. No momento, não iremos utilizar este modo. Afinal, a nossa página não possui códigos avançados. Vamos desativar o modo Live View. Para isso, leve o cursor até ele e dê um clique. O Dreamweaver, assim como em outros programas, possui uma barra de status na parte inferior, acima do painel Properties. Esta barra fornece informações adicionais sobre o documento atual. Nela temos algumas ferramentas que auxiliam o usuário como seletor de tags, ferramenta Selecionar, ferramenta Mão, ferramenta Zoom, tamanho da janela, dentre outros. Repare que temos uma tag chamada de Body, na barra de status. Leve o cursor até ela e dê um clique para ver o que ocorre. Ótimo! Repare que ao selecionar a tag no modo de visualização Code, ela foi selecionada por inteiro. A tag Body é onde se insere o conteúdo que será exibido no navegador web. Então, ao selecionar esta tag, o texto que digitamos anteriormente foi selecionado juntamente com as tags de formatação. Vamos então alternar para o modo Design. Então leve o cursor até ele e dê um clique. Vamos agora conhecer outro painel bastante utilizado no Dreamweaver CS4, que é o Insert, em português, Inserir. Ele se encontra no momento no canto superior direito do programa e está reduzido. Vamos expandi-lo? O painel Inserir possui ferramentas importantíssimas para vários tipos de objetos que podem ser inseridos no documento como imagens, tabelas, dados de formulário, textos, efeitos, etc. Você pode expandi-lo utilizando teclas de atalho, que são elas Ctrl mais F2. Este painel está dividido em categorias. Para acessá-las, basta clicar na seta que existe no painel e, em seguida, abrirá um menu onde o usuário pode escolher a categoria desejada. No momento está selecionada a categoria Common, em português, comum. Nessa categoria possui ferramentas de inserção de imagens, links, tabelas, scripts, objetos de mídia, etc. Vamos conhecer outras opções desta categoria? Para começar, leve o cursor até a primeira e dê um clique. Esta opção é utilizada para se inserir um link de hipertexto na posição atual do cursor. Então é aberta a janela onde você deverá inserir as informações necessárias para se inserir o link. No campo Teste é onde se insere o texto que será exibido no documento. No campo Link é onde você deverá inserir o endereço do link. No campo Target, se escolhe em que tipo de janela será aberto, dentre outras opções. Um lembrete é que link nada mais é que uma ligação entre duas páginas. Vamos inserir o endereço? Repare que possui uma pasta ao lado do campo Link. Leve o cursor até ela e dê um clique. Abre para você a janela Select File.
Em português, selecionar arquivo. Então você deve procurar pela página ou arquivo que será utilizado e selecioná-lo. Vamos inserir uma imagem? Leve o cursor agora até a pasta chamada Amostras de Imagem. Agora você tem que selecionar uma imagem. Então, vamos confirmar a inserção do hiperlink? Para isso, leve o cursor até o botão OK e dê um clique sobre ele. Muito bem, você inseriu corretamente o hiperlink na palavra teste. Vamos conhecer outras opções da barra de ferramentas do Dreamweaver? Você já conhece todos os modos de visualização. Vamos agora conhecer outros botões, começando pela opção Title. Na parte superior central do programa, temos esta opção. Ela é utilizada para definir um título para o documento atual. No momento, está definido como Untitled Document, em português, documento sem título. Vamos inserir um para este nosso documento. Então leve o cursor até este campo da barra de ferramentas e dê um duplo clique. Excelente! Você selecionou por inteiro o título que vem por padrão nos documentos. Vamos apagá-lo para poder inserir um novo. Para isso, pressione em seu teclado a tecla Delete. Agora digite a palavra teste e depois pressione Enter para definir o novo título para o documento. Ok, você definiu um novo título para a página atual. Um lembrete é que o nome do arquivo é definido no momento do salvamento. Este título que acabamos de inserir é apenas para a exibição via web. Outra opção da barra de ferramentas é o gerenciador de arquivos, que se localiza no lado direito do campo Title e é representado por um botão com duas setas. Leve o cursor até ele e dê um clique. Abre um menu com opções para gerenciamento de arquivos. Bom, à direita do botão File Management, nós temos o botão chamado Preview Debug in Browser, em português, visualizar, depurar no navegador. Este botão, quando clicado, exibe um relatório auxiliar para a depuração da página, indicando erros quando houver. Vamos clicar sobre ele para ver o que ocorre? Então leve o cursor até ele e dê um clique. É exibido um menu suspenso contendo algumas opções. Este botão é utilizado simplesmente para visualizar a página em algum navegador, como por exemplo o Firefox e o Internet Explorer. Vamos visualizar a página no Firefox? Ops, veja o que aconteceu. Abre para você uma janela perguntando se você deseja salvar a página. Isto ocorre porque para poder visualizar no navegador, a página deverá já estar salva no computador local. Vamos confirmar e salvar esta página de teste? Muito bem, abre a janela Save As, em português, salvar como. Nesta janela, o usuário pode definir o tipo de extensão, o nome do arquivo e o local. Vamos salvar nessa pasta mesmo, porém com o nome de teste. Repare que o título já está selecionado, então para apagar, agora basta digitar um novo nome para a página e salvá-la. Então digite teste e quando terminar, leve o cursor até o botão salvar e dê um clique. Parabéns! Você acaba de criar sua primeira página no Dreamweaver CS4. Lembra-se do hiperlink que inserimos anteriormente? Vamos testá-lo? Leve o cursor então até a palavra teste da página que criamos e dê um clique. Veja o que aconteceu. Ao clicar na palavra teste, a página foi redirecionada para a imagem que tínhamos inserido no hiperlink. Muito legal, não é? Assim, você pode criar várias páginas interligadas com os demais variados temas. Um link pode ser inserido em imagens, animações, textos, dentre outros objetos. Ao utilizar o Dreamweaver, aconselho que possua conhecimento em edição de imagens e animações, pois com estes conhecimentos unidos, você poderá estar criando sites com os demais conteúdos. A empresa que distribui o Dreamweaver também distribui outros dois programas, um para a edição de imagens, que é o Adobe Photoshop, e o Adobe Flash, para a criação de animações. Vamos continuar conhecendo o Dreamweaver? Primeiramente, feche na... Repare que a palavra teste ainda se encontra selecionada. Você deverá agora retirar a seleção dela. Vamos continuar conhecendo as categorias que possui no painel Insert. Para começar,
leve o cursor até o botão do painel Insert e dê um clique. Ok, você está no momento na categoria Common. Ao decorrer do curso, você irá conhecer os demais variados recursos existentes nas categorias do painel Insert. Vamos abrir outra categoria para ver o que tem? Para isso, abra o menu suspenso contendo as categorias, dando um clique sobre a seta para baixo, ao lado de onde está escrito Common. Abre para você um menu suspenso contendo variadas categorias. O painel Insert é organizado desta forma, para facilitar a inserção de elementos em uma página. Vamos visualizar outra categoria? Para isso, leve o cursor até a chamada de Layout e dê um clique. Ela é... Muito bem, a categoria Layout possui ferramentas para inserir tags div, barras de menu, painéis, tabelas, quadros e molduras. O Dreamweaver ainda oferece dois tipos de visualização de tabelas: Standard, em português, padrão, e outra opção que é a Expanded, ou expandida. Repare que temos algumas ferramentas de Spray. Elas são excelentes para se construir com rapidez uma barra de menus, painéis com abas, menu sanfonado e painéis flexíveis. Vamos utilizar este recurso para ver como funciona? Leve o cursor até a opção Spray Menu Bar e dê... Ok, esta opção que acabamos de selecionar é utilizada para se criar um menu em JavaScript, que nada mais é que um tipo de linguagem. Observe que abre para você uma janela onde o usuário pode escolher se o menu será inserido na horizontal ou na vertical. Vamos selecionar o menu na vertical. Então, agora para confirmar e inserir o menu, onde o cursor se encontra atualmente, leve o cursor até o botão OK. Ótimo! Você criou uma barra de menu Spray corretamente. Ela já vem por padrão com alguns itens inseridos. Mas você pode configurar plano de fundo para os botões, outros links, nomes, dentre outras opções. Vamos deixá-lo padrão e testar no navegador? Para isso, leve o cursor até o botão Preview e dê um clique. Este botão se localiza na parte superior direita da tela e é representado pelo planeta Terra. Perfeito! Repare que abre para você uma janela perguntando se você deseja salvar o documento. Sempre que você... Ops! Novamente abre-se outra janela antes de abrir a página no navegador. Dessa vez, o programa está solicitando a confirmação da criação dos arquivos necessários para execução no menu Spray. Este objeto que inserimos utiliza objetos externos da página em HTML. Então, para confirmar, leve o cursor a... Ok, assim é aberta a página no navegador Internet Explorer. Repare que temos um aviso em amarelo no navegador. Este aviso está indicando que o Agora clique sobre a opção Permitir conteúdo bloqueado. Agora abre para você uma caixa de diálogo perguntando se realmente deseja permitir. Muito bem. Agora aproveite que a página está sendo exibida no navegador e teste o menu Spray. Leve o cursor do mouse até ele e verifique como ele funciona. Quando terminar, leve o cursor até o botão fechado do navegador e dê um clique. Muito legal, não é? Com criatividade e conhecimento, um usuário de Dreamweaver poderá criar sites dos mais variados conteúdos. Vamos conhecer outra categoria do painel Insert? Então leve o cursor... Ok, para selecionar outra categoria, leve o cursor até o botão seta para baixo, ao lado de onde está escrito Layout. E a categoria que você irá escolher agora é a Forms, em português, Formulários. A categoria Forms, ou Formulários, possui ferramentas para obter informações em formulários de cadastro em uma página. Possui ferramentas como campo de texto, área de texto, caixa de seleção, botão de opção, campo de imagem, botão, ferramentas de validação, entre outras. Se você é usuário de internet, provavelmente já preencheu ou visualizou um formulário eletrônico. Eles são bastante utilizados para os clientes enviar e-mails para as empresas, ou até mesmo para o preenchimento para a compra de algo pelo web. Você não irá utilizar um formulário neste momento. Vamos então conhecer outra categoria do painel. Agora selecione a categoria Data. Excelente! Data em português é dados. Por exemplo, temos uma opção nesta categoria que se chama Dynamic Data. Em português, dados dinâmicos.
Esta categoria possui ferramentas para inserir elementos dinâmicos, objeto de spray, conjuntos de registro, inserção de dados no banco de dados, atualização de registros, dentre outras. Vamos visualizar outra categoria? Então clique no botão Set. Agora selecione a categoria chamada de Spray. Ok, esta categoria possui as ferramentas e objetos de dados, agrupados de Spray, que já foram vistas em categorias anteriores. Vamos visualizar outras categorias? Para isso, leve o cursor até o botão seta para... No painel Insert, ainda temos 3 categorias, que são elas: In Contest Editing, Test e Favorite. In Contest Editing é um serviço online de hospedagem para que o usuário possa fazer edições simples. A categoria Test, ou Texto em português, possui ferramentas para formatação de textos e parágrafos. E por último, a categoria Favorite, que permite o usuário configurar suas preferências pessoais, organizando e agrupando os botões mais utilizados. Bom, vamos partir para outro assunto da nossa aula de hoje. Iremos falar agora sobre os modos de exibição. Primeiramente, feche o painel Insert. Ok, o programa permite o usuário adaptar o ambiente de codificação para que possa conseguir um ambiente ideal que atenda às necessidades do desenvolvedor. Temos na parte superior da tela o alternador de espaço de trabalho, que é onde podemos selecionar os diversos modos de exibição já definidos pelo Dreamweaver. Vamos visualizá-los? Para isso, leve o cursor até o alternador e dê um clique. Ele se localiza na parte superior do programa, bem onde está escrito Designer. Muito bem, é aberto um menu contendo vários modos de exibição definidos pelo programa. Vamos selecionar um para ver o que ocorre? Então leve o cursor até a opção Classic e dê um clique sobre ela. Ótimo! Observe que o espaço de trabalho do Dreamweaver foi totalmente alterado. Este modo de exibição que você acabou de acessar é o modo clássico. Caso nenhum desses modos ofereça o ambiente mais apropriado, é possível personalizar seu próprio ambiente e salvá-lo através do menu alternador. Vamos retornar ao modo Designer? Então leve o clique em Designer. Vamos conhecer agora o painel histórico. Este painel se localiza na parte lateral direita do programa e está representado por um botão com a palavra History dentro. Ok, o painel histórico, ou History em inglês, exibe uma lista de etapas realizadas no documento. Com isso é possível desfazer ou repetir etapas realizadas, ou até mesmo criar comandos para automatizar estas etapas. Repare que temos as etapas que você realizou na nossa aula de hoje. Vamos copiar um destes processos para ver o que acontece. Primeiramente temos que selecionar qual etapa iremos dar um replay. Leve o cursor até a primeira e dê um clique. O botão Replay do painel History é utilizado para reexecutar uma etapa, ou seja, duplicar a etapa. Vamos utilizar o Replay nesta que já está selecionada? Ótimo! Agora vamos reduzir o painel? Então, leve o cursor até o botão do painel History e dê um clique. Perfeito! Observe o que aconteceu. O menu que havíamos acrescentado sumiu, e em seu lugar foi inserido a palavra teste. O que ocorreu é que o menu Spray estava selecionado no momento em que você clicou no botão Replay. Sendo assim, ao reexecutar a etapa da palavra teste, ela substituiu o objeto selecionado. Agora, vamos imaginar que você não goste dessa alteração e necessite desfazer o processo. Bom, podemos utilizar teclas de atalho ou o menu Edit. Em português, editar. Vamos utilizar o menu? Ok, as duas primeiras opções são Undo e Redo. Em português, desfazer e refazer. A primeira é para desfazer o último processo realizado. Ótimo! Veja que foi desfeito o que havíamos realizado anteriormente e que o menu Spray está novamente de volta. Vamos salvar o documento? Para isso você deverá utilizar as teclas de atalho. Então pressione em seu teclado as teclas Ctrl mais S. Você verá agora o que são os menus de contexto. Vamos acessar um? Para isso, leve o cursor sobre a palavra teste e dê um clique com o botão direito do mouse sobre ela.
Isso mesmo, veja que abre várias opções de fonte do programa. Vamos selecionar uma? Leve o cursor até a opção Arial Black, Gadget, Sans Serif e dê um clique sobre ela. Abre para você a janela chamada New CSS Rule. Nesta janela, você pode aplicar CSS em tabelas, textos, dentre outros objetos. CSS é uma linguagem para estilos que define o layout do documento HTML. Por exemplo, ela controla fontes, cores, margens, linhas, alturas, larguras, imagens de fundo, posicionamentos e muito mais. As opções dessa janela são para selecionar o tipo, o nome e a definição do CSS. Vamos selecionar o tipo? Então leve o cursor até a seta para baixo. Muito bem! Agora no menu que se abriu, selecione a terceira opção dando um clique sobre ela. Vamos deixar as opções como está e apenas aplicar o CSS sobre a palavra teste. Leve o cursor do mouse então até o botão OK e dê um clique sobre... Perfeito! Veja que a fonte da palavra foi alterada com sucesso. O Dreamweaver facilita e muito na inserção de códigos básicos até os mais avançados. Imagine ter que realizar estes processos manualmente. Não seria agradável, não é? Bom, vamos salvar esta página com outro nome. Para começar, leve o cursor até o menu File ou Arquivo, em português, e dê um clique sobre ele. Este menu se encontra na parte superior esquerda do programa. No menu Arquivo, o usuário encontra várias opções, que poderão ser utilizadas frequentemente dentro do Dreamweaver. Nele, o usuário pode criar um documento, abri-lo, fechá-lo, salvá-lo, entre outras opções. Você irá salvar o documento em aberto com outro nome, e para isso deverá abrir a janela chamada Salvar Como. Lembrando que Save As é a janela Salvar Como, que eu havia citado no passo anterior. Esta janela você define o local, nome e tipo do documento que irá ser salvo. Repare que o nome se encontra selecionado. Vamos apagá-lo. Então, agora você deverá digitar um novo nome para o documento. Então digite teste 2. E quando terminar, pressione a tecla Enter. Muito bem, assim você salvou uma nova página corretamente. Repare que acima dos botões de modos de visualização, temos duas guias. Uma com o documento novo e a outra com outro documento. Estas guias são utilizadas para o usuário alternar entre os documentos com rapidez. Vamos ver como funciona? Para isso, leve o cursor até a primeira guia. Muito fácil, não é? O usuário poderá estar também utilizando o botão fechar das guias, que é representado pela letra X, na cor cinza. Ao fechar uma guia, somente o documento será fechado, e não o programa por inteiro. Vamos então fechar a primeira? Ótimo! Você fechou corretamente o documento teste.html. Repare que temos outro botão fechar, representado por um X na cor cinza, no canto superior direito do Dreamweaver. Este é utilizado para fechar o programa por inteiro, quando não há mais a necessidade de utilizá-lo. Bom, chegamos assim ao final da nossa primeira aula do curso de Dreamweaver CS4. Nesta primeira aula, você conheceu a interface do programa, dentre outros recursos. Vamos então fechar o programa. Para isso, leve o cursor até o botão fechar e dê um clique.